Imagine um casamento. O altar preparado, a noiva deslumbrante, cerca de 200 convidados reunidos e aquele momento em que todo mundo espera ouvir palavras emocionantes, declarações de amor e promessas para a vida inteira. Agora imagine que, justamente na hora dos votos, o noivo resolve fazer piada. Foi exatamente isso que aconteceu no casamento de Gustavo Tubarão e Jade Salles. E o discurso que deveria ser um dos momentos mais românticos da cerimônia acabou viralizando por um motivo completamente diferente. Tudo começou quando Gustavo subiu ao altar e decidiu brincar com a inteligência artificial. Ele começou agradecendo ao ChatGPT por ter ajudado a escrever os votos, mas logo corrigiu. "Estou brincando, foi o Gemini." Até aí, tudo parecia apenas uma brincadeira. Só que, poucos segundos depois, o discurso tomou um rumo que ninguém esperava. Gustavo se referiu à própria noiva por um apelido bastante íntimo e, na sequência, relembrou de uma maneira extremamente descontraída e, para muitos, constrangedora, como começou o relacionamento dos dois. Ele soltou: "Era para ser só uma trepada, e olha onde nós estamos." Sim, essa foi uma das frases ditas pelo noivo durante os votos. E se você acha que parou por aí, não parou. Gustavo também contou que, quando ele e Jade começaram a conversar pelo Instagram, ela reagiu a um stories dele. Ele respondeu dizendo: "Te amo", só que fez questão de completar: "Não se sinta especial, eu fazia isso com um tanto de gente." A essa altura, a reação da internet foi imediata. Enquanto algumas pessoas acharam graça e disseram que o discurso combinava com a personalidade espontânea e irreverente do casal, outras simplesmente não conseguiram acreditar no que estavam ouvindo. Um internauta resumiu a reação dizendo: "Eu até gosto do Gustavo Tubarão, mas que votos foram esses?" Outra pessoa classificou o discurso como um dos piores que já tinha ouvido, justamente por considerar inadequado levar esse tipo de brincadeira para um momento tão simbólico. E teve quem questionasse até o que poderia estar passando pela cabeça da Jade naquele momento. Afinal, uma coisa é fazer uma piada entre amigos. Outra completamente diferente é fazer essa piada diante de familiares, amigos e centenas de pessoas durante a própria cerimônia de casamento. Mas existe um detalhe importante nessa história. Apesar das brincadeiras e das frases polêmicas, Gustavo também fez uma declaração muito mais séria para Jade. Ele reconheceu que ela teve um papel fundamental na transformação da vida dele. Segundo o discurso, Jade ajudou a transformar aquele moleque em um homem. E talvez seja justamente essa mistura que tenha causado tanta discussão. De um lado, um casal conhecido por ser espontâneo, simples e bem-humorado nas redes sociais. Do outro, um momento tradicionalmente carregado de simbolismo, emoção e expectativas. E foi aí que surgiu a grande divisão na internet. Ser autêntico significa falar exatamente como você fala no dia a dia? Ou existem momentos em que algumas brincadeiras deveriam ficar longe do microfone? Gustavo Tubarão e Jade Salles estão juntos desde 2021. Os dois já haviam oficializado a união no civil e ficaram noivos em novembro de 2024. A cerimônia religiosa aconteceu em Tiradentes, Minas Gerais, e teve ainda uma escolha diferente. O casal decidiu não ter padrinhos. Todos os cerca de 200 convidados participaram igualmente da celebração. E no fim, talvez essa seja a parte mais curiosa de toda essa história. O discurso que deveria ser lembrado apenas pelos noivos e pelos convidados acabou se transformando em assunto nacional. Para alguns, foi apenas Gustavo sendo Gustavo. Para outros, foi uma verdadeira aula de como uma piada pode ultrapassar o limite quando o palco é um altar. E agora, eu quero saber de você. Se você estivesse no lugar da Jade, acharia engraçado ou consideraria vergonha total? Porque uma coisa é certa, o discurso pode até ter começado com um Gemini, mas quem escreveu o roteiro da polêmica foi a própria internet.